Meu nome é Vinícius, eu vou falar com vocês hoje aqui um pouco sobre o projeto Lúcidos, um projeto que está ocorrendo lá no Rio, que envolve Extreme Programming e Rails. Vou começar contextualizando um pouco aqui vocês. Lá no Rio tem uma empresa chamada Grupo Santa Isabel. O Grupo Santa Isabel é uma empresa que não tem nada a ver com TI. Ela atua em vários segmentos bastante tradicionais, vamos dizer assim. Ela tem uma construtora, uma empresa de administração de imóveis, hotéis e outras coisas mais, uma administradora de condomínios e, surpreendentemente também, uma empresa de agronegócio. Ou seja, um grande grupo de coisas absolutamente tradicionais que não tem nada a ver com tecnologia. Na área de construção civil, uma das obras que ela fez recentemente, e lá no Rio mais conhecida, é o Shopping Leblon. É um shopping bem bonito, modernoso, que tem lá na zona sul agora. E a gente está fazendo um projeto para essa empresa, para o Grupo Santa Isabel, particularmente para uma das empresas do grupo chamada Protel. A Protel é uma empresa que faz administração, sobretudo de hotéis e de imóveis. Ela tem 9 hotéis administrados, em torno de 250 condomínios, alguns bastante grandes. Em torno de 20 mil unidades, são de unidades, a gente está falando normalmente apartamentos, sejam eles de hotéis ou de apartamentos comuns. E 40 mil documentos são processados por mês, entre boletos bancários, balancetes e assim por diante. Bom, essa empresa tinha um problema que é justamente o sistema de administração imobiliária e de locação. Então a gente está falando aqui de coisas bem tradicionais e um mundo em que normalmente não é o mundo padrão assim do Rails ainda, e cada vez mais o Rails está começando a ser atrativo também para esse mundo, que é um mundo de corporações que tem problemas grandes aí de TI para resolver. E o que eles perceberam sobre esse sistema é o seguinte: essa empresa tem uma tradição de comprar software. Quer dizer, se tiver alguma coisa lá que ela pode comprar um pacote, ela compra um pacote. Então, na construção civil, por exemplo, existe um RP de construção civil que elas compraram, ele comprou, ótimo, resolveu o problema deles. E tudo que eles podem, eles compram um pacote. Só que eles descobriram o seguinte: nessa área aqui, particularmente, não é tão fácil assim comprar um pacote, porque normalmente o que tem são empresas pequenininhas que não conseguem atender plenamente o tamanho deles. E por uma série de razões eles acabaram chegando na conclusão que valia a pena desenvolver o software. Tá? Então eles viram que pacotes, nesse caso deles, não atendiam, a complexidade desse negócio ela é moderada e o sistema ele é essencial para o negócio. Essa é uma particularidade, esse tipo de negócio é muito parecido com um banco. Tá? Tudo gira em torno de ter um sistema ali por trás. E hoje em dia, como é que esse sistema é atendido? São sistemas feitos em Clipper, feitos há mais de 10 anos, de uma maneira geral, que estão rodando lá. E a proposta do projeto Lúcidos, que foi criado no início desse ano, é justamente pegar esses sistemas que hoje estão em Clipper, que seriam uma espécie do ERP deles nessa área, e transformar isso tudo para novos sistemas feitos em web e usando Rails. Tá? Esse projeto é uma parceria entre a Santa Isabel e a Improvit, e ele envolve, do ponto de vista de tecnologia, de um lado, um método ágil de desenvolvimento, o Extreme Programming, e de outro lado, o Rails. Para falar a verdade, esse projeto originalmente foi previsto para ser feito em Java, e eu já venho conversando com o pessoal dessa empresa há um bom tempo, vamos dizer assim, há alguns anos a respeito desse projeto. E no ano passado, por volta de maio do ano passado, a gente conversou para começar a ter as definições mais claras do que ia ocorrer. Em janeiro desse ano a gente bateu o martelo e até mais ou menos quase janeiro desse ano a proposta era: esse projeto vai ser feito em Java. Mas eu confesso a vocês que eu não estava muito animado de fazer o projeto em Java. A gente trabalha com Java há muito tempo, mas desde que a gente começou a trabalhar com Rails, eu não preciso dizer a vocês o que aconteceu. Então assim, a gente de certa maneira tem evitado trabalhar com Java. Graças a Deus a gente tem conseguido aí pelos últimos, sei lá, um ano e pouco. Então já faz um tempo que a gente não escreve código Java, que nos deixa muito feliz particularmente. E a gente precisava de alguma maneira influenciar esse pessoal a não querer fazer o projeto mais em Java e sim em Rails. Então ao longo do ano passado eu fui dando algumas pistas assim para as pessoas lá,
de que, olha, talvez o Rails seja legal. Não que eu esteja querendo dizer a vocês que vocês deveriam fazer o projeto em Rails, mas se vocês quiserem dar uma olhada, olha só que tecnologia bacana que está surgindo aí. E assim foi acontecendo ao longo de alguns eventos que a gente foi fazendo lá no Rio, no ano passado, e que por acaso a gente chamava eles para participar também, até que chegou mais ou menos em janeiro desse ano, eles falaram assim, olha, agora que a gente vai começar o projeto, será que não seria uma boa fazer esse projeto em Rails? Eu falei, tá aí, até que não seria uma má ideia não, não sei. Não sei, porque a gente precisa ainda dar uma olhada, a gente vai pesquisar um pouco mais, vai olhar, mas no final das contas a gente acabou concordando e fizemos então o projeto em Rails. Muito bem. Então, esse projeto tem uma equipe mista, parte da equipe é da Santa Isabel e parte da equipe é da Improved. Então, na Santa Isabel a gente tem aí o Luciano e o Novella. O Novella é o gerente do projeto, o Luciano é um dos desenvolvedores. E a gente tem aqui o Elmar e o Ricardo, também da Santa Isabel. E uma característica desses desenvolvedores é que eles estão nos últimos, sei lá, 15 anos, trabalhando basicamente com Clipper. Então, assim, Clipper tem duas peculiaridades. A primeira é que é uma tecnologia bem antiga. A segunda é que não tem nada a ver com web. Então, esse é um pessoal que não tem nem experiência com web, nem experiência, por exemplo, com técnicas mais atuais de orientação a objetos e outras coisas mais. E do outro lado a gente tinha a turma aí da Improved, o Leandro, nosso designer, quem conhece o nosso site e vê lá um monte de coisa bonita, um monte de desenho, esse cara maluquinho aí que faz. Bernardo, Felipe, Tapajós, que está ali, e agora também o Rafael, que está ali filmando. Então, na equipe da Improved a gente tinha um pessoal que não entendia nada desse negócio, nada do business, vamos dizer assim, mas entendia agora um pouco de Rails e estava a fim de fazer o projeto. Muito bem. Esse projeto, ele tem 18 meses de duração previsto para ele, e como todo projeto XP, a gente dividiu isso em releases, em que ao final de cada release a gente tenta entregar um software que possa ser colocado em produção e já trazer algum benefício para o negócio. Então a gente não está fazendo, digamos assim, esse RP inteiro de uma vez, a gente está fazendo pequenas partes e colocando em produção. E esses releases, internamente, têm iterações semanais. Então, todo início de semana, a gente se reúne com o cliente, prioriza algumas coisas e entrega no final da semana. O projeto começou no ano passado com essa reunião aqui. Tinha um dia, de apenas um único dia, em maio do ano passado, se eu não me engano, em que a gente falou assim, olha, vamos reunir todo mundo que vai ter algum tipo de envolvimento nesse projeto e vamos definir o que vai ser esse projeto em termos macro. Então, a gente colocou todo mundo nessa sala, usando instrumentos tradicionais no XP, como cartões e post-its. A gente reunia aqui pessoas como pessoas de desenvolvimento, pessoas operacionais, gerentes, diretores, ou seja, tudo quanto é gente da organização que pudesse ter algum tipo de influência sobre esse projeto e tivesse que ditar o que precisaria ser feito, estava nessa reunião aqui, e era um único dia que a gente tinha para tomar a decisão de o que vem em termos macro daí para frente. Bom, assim a gente definiu, digamos assim, o escopo geral do projeto. Começamos o projeto em março desse ano, e aí de lá para cá a gente vem fazendo iterações semanais. Nessas interações semanais, toda segunda-feira a gente senta com os clientes para planejar o que vai ser feito. Ao longo da semana a gente escreve software, entrega na sexta-feira, se tudo der certo, o cliente morre de amores e volta na segunda-feira seguinte para a gente definir outras prioridades. Quando chega no final da iteração, a gente tem um encerramento, onde nesse encerramento você vai ter pessoas ali do negócio que estão usando o software, as funcionalidades que foram feitas naquela semana, e pessoas que trabalharam no desenvolvimento, basicamente vendo como é que está a utilização, dando o apoio necessário e, sobretudo, tentando fazer um pouco de teste de usabilidade. Toda semana a gente tenta fazer um pouco de teste de usabilidade. De que maneira? Não é um teste extremamente formal, mas é um teste que se dá assim, a gente dá um roteiro para eles, que tem basicamente as funcionalidades da semana, e fala, tenta executar esse roteiro aqui, tenta fazer manualmente essas coisas. E a gente não diz muito mais do que isso, deixa ver se eles conseguem se virar. Se eles conseguirem se virar, provavelmente o software está conseguindo comunicar com eles adequadamente. Se eles não conseguirem, provavelmente a gente tem que melhorar algumas coisas na semana seguinte, porque a usabilidade ainda não está muito boa. Fazendo esse tipo de coisa, a gente descobriu algumas questões bem interessantes no projeto. Por exemplo, logo no início, nos primeiros sistemas que a gente fez, a gente tinha um problema sério com mensagens de erro. O pessoal nunca conseguia ver
a mensagem de erro da forma como a gente queria. E aí a gente descobriu que a primeira vez não estava assim, o olho nunca batia lá e era unânime. Nenhum dos usuários conseguia ver aquele negócio. A segunda iteração, a gente tentou um negócio ligeiramente diferente, mudança de cor, e eles continuavam não vendo. Até que na quinta tentativa, finalmente, todos eles unanimemente conseguiram enxergar o raio do erro. A gente, agora nós entendemos como é que faz para ele ver o erro. Mas toda semana a gente faz um pouco desse teste de usabilidade para poder entender como é que está o comportamento dos usuários diante da aplicação. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente tem esse mesmo encerramento. O nosso grupo de usuários, ou grupo de pessoas de negócio que estão envolvidos, é um grupo razoavelmente grande. Então, todo esse pessoal que vocês estão vendo sentados aqui, isso aqui é uma reunião de planejamento. Esse pessoal todo está trazendo necessidades a cada semana e eles brigam entre eles. É mó barato, né? Vocês têm que ver, eles brigam pra caramba. Porque tem uma área de negócio que briga com a outra, porque acha que a prioridade é essa, não sei o que. A gente fica ali assistindo, mas felizmente tem um cidadão que é o cara do martelo. Então ele vira e fala assim, olha, ok, o que você quer é justificável, o que você quer também, mas essa semana entra esse daqui. Ah, mas... Ah, bom. E aí, para resolver o problema, naquela semana se faz aquele conjunto de coisas. Esse papel é representado aqui pelo Alfredo, é o diretor da Protel, que é quem no final das contas dá o voto final sobre o que vai ser feito toda semana. Mas então assim, até aqui não tem nada demais relacionado a Rails. Isso aqui é basicamente desenvolvimento do software, como a gente faz isso dentro do modelo, vamos dizer assim, ágil, ou seja, toda semana planejando e já trazendo dentro desse planejamento os próprios conflitos, quer dizer, botando as pessoas juntas e deixa as pessoas discutirem, descobrirem o que elas têm que colocar no negócio e vamos fazer então o que elas pediram. Na semana seguinte a gente volta a falar. Essas histórias que são priorizadas numa iteração, por exemplo, um mural como esse daqui. Esse mural tem 3 colunas. A primeira ali são as coisas não iniciadas, depois o que está em andamento e aquilo que foi finalizado. Começa normalmente assim, a gente vai pegar um cartão por vez para implementar, a equipe inteira trabalha naquele cartão ali até ele ser finalizado. Quando chega no final da iteração da semana, se tudo estiver correndo bem, todos os cartões vieram lá para o lado do finalizado. E ao longo da iteração, esses cartões, cada um deles vai sendo explodido em post-its, onde esses post-its representam tarefinhas técnicas. O cartão normalmente é escrito pelo usuário, com as palavras dele, indica uma necessidade de negócio, ele não tem nada a ver com tecnologia necessariamente, ele diz, eu quero a funcionalidade tal. Só que a funcionalidade tal é representada por N tarefinhas técnicas que a gente quer em post-its e coloca num quadro. E o dia inteiro a gente está olhando para esse quadro está direcionando o que a gente vai fazer. Durante o desenvolvimento, a gente naturalmente trabalha muito com teste automatizado, e esses testes envolvem coisas como testes de unidade, testes funcionais, testes de integração, dentro da maneira como o Rails divide essas coisas. E a gente também usa muito o Selenium para fazer o teste na camada final da funcionalidade. E a gente, desde o início do projeto, estabeleceu uma premissa que é sempre trabalhar com 100% de cobertura de código. O que significa isso? Todo o nosso código, de alguma maneira, foi exercitado por algum tipo de teste. Não significa que o teste não é uma indicação de que a gente conseguiu fazer todos os cenários de teste possível. É apenas uma indicação de que não tem código órfão ali, ou seja, um código que nunca foi visitado por nenhum teste. A gente acredita que o mínimo no mínimo que eu quero num projeto é que pelo menos toda a base de código tenha sido visitada por algum tipo de teste, de preferência que seja um teste bom, mas definitivamente a gente não quer código órfão lá dentro. E para garantir esse tipo de coisa aqui, uma das práticas que a gente tem também muito forte é a questão da integração contínua, quer dizer, os desenvolvedores ao longo do dia várias vezes estão integrando o código um com o outro. E essa integração contínua a gente trabalha com um modelo síncrono, onde síncrono significa que cada desenvolvedor, a hora que ele vai integrar o código dele com o repositório, ninguém mais pode integrar, ele integra o código com o repositório. A gente tem algumas regras com relação ao repositório. A primeira regra é o repositório sagrado, nunca entra código quebrado no repositório.
A gente vai ter um repositório que, se você fizer checkout dele a qualquer momento da vida do projeto, necessariamente todos os testes têm que executar com perfeição. Essa é uma premissa básica no projeto, então toda vez que alguém vai integrar, ele vai pegar um repositório que está no estado íntegro e vai terminar tendo que deixar o repositório no estado íntegro, necessariamente. Senão ele não pode deixar um outro cidadão começar a integrar. A gente não usa uma ferramenta tipo Cruise Control para isso, a gente para, integra, roda um build de integração e aí passa para a próxima. Tem algumas razões pelas quais a gente faz desse jeito, e a nossa integração, até por causa disso, tem que ficar sempre num tempo bastante curto, porque senão a gente não vai querer parar e assim por diante. Tá? Bom, os nossos scripts são automatizados com o Rake, obviamente, e a gente só deixa commitar, primeiro, se os testes passarem, e segundo, se a cobertura tiver sido mantida em 100%. Então a gente usa o rcov, que o Danilo mostrou aqui mais cedo. Se o rcov, na hora que a gente está integrando, rodou o nosso script, o rcov virou e falou, continue em 100%, pode integrar. Se não continuar em 100%, para tudo. Desenvolvedor, você esqueceu de adicionar algum teste, e aí ele adiciona, e aí pode passar a integrar. Nesse projeto, falando especificamente do Rails, teve algumas coisas que a gente destaca tecnicamente que foram interessantes. A primeira é o desafio de lidar com DBF. Quem já trabalhou com Clipper sabe que o Clipper, ele normalmente trabalha por trás dos panos ali, do ponto de vista do armazenamento, com arquivos DBF. E arquivos DBF, pelo menos dentro daquilo que a gente pesquisou, não são, vamos dizer assim, a especialidade do Ruby ou desse ambiente que a gente está falando aqui. Não é um ambiente assim tão amigo de arquivos DBF. Dá para você trabalhar com arquivos DBF, mas se você puder evitar, honestamente, pelo que a gente aprendeu lá, é melhor. E foi justamente o que a gente tentou fazer. Na verdade, primeiro a gente tentou estabelecer várias alternativas de como lidar com os DBFs, porque a gente ia ter que passar um tempo lidando com o código antigo, lidando com o sistema atual que tem lá hoje. E no final das contas a gente descobriu o seguinte, não a gente assim, tipo um Trubis e tal, mas o próprio pessoal da Santa Isabel se deu conta de que de repente, talvez, eles pudessem tirar o DBF completamente da jogada. Então o que eles fizeram? Eles falaram assim, será que dá para a gente usar o Clipper com MySQL e não com DBF? Então eles começaram a pesquisar um pouquinho mais e descobriram que tinha um outro compilador lá de Clipper que eles poderiam usar, que de repente ia permitir falar direto com MySQL. E aí isso trazia N facilidades para a gente, porque significava que, ok, o sistema atual deles então passa a falar com MySQL e o nosso sistema passa a usar MySQL normalmente como o Rails está habituado a usar. E essa é a alternativa que acabou sendo usada e está dando super certo lá, até melhorou algumas coisas para ele, de alguns problemas que eles tinham em Clipper, como corrompimento de índice, não sei o que, do DBF, isso acabou porque agora o próprio Clipper está usando MySQL por trás dos panos. O modelo que a gente está usando de migração digamos assim, do ERP que eles têm hoje para esse novo, ele está sendo um modelo bem gradual. Ou seja, a gente pega, faz um pouquinho de coisa nova, aí aquilo que o cara estava acostumado a usar no sistema antigo, tem agora um conjunto de funcionalidades que ele vai usar no novo. Tem outras funcionalidades que ele vai continuar usando no sistema antigo. Então a gente não fez um negócio do tipo, olha, eu vou fazer todo o sistema novo, aí um dia a gente vai desligar o antigo e ligar o novo. Por que a gente não fez assim? Porque praticamente nunca funciona. Então a gente está desligando um pouquinho só de cada vez, e aí o cara vai começando a usar o novo. A gente tem usado bastante o Active Scaffold para todas as partes que são de cadastro administrativo, não tem muito o que justificar aqui. Ele é um scaffold um pouquinho mais esperto que você configura, ele permite você não só ter o scaffold normal do Rails, mas colocar relacionamentos e outras coisas mais ficam facilitados pelo uso dele. E a gente está usando também o Active Resource. Uma coisa que a gente percebeu lá é que um dos problemas que a gente ia ter seriam várias aplicações e como é que nessas várias aplicações a pessoa se autentica. E aí vem a questão tradicional de single sign-on. Ou seja, você não tem que ficar toda hora entrando numa aplicação e fazendo login e senha, e vai na outra aplicação, login e senha e assim por diante. Nessa história de single sign-on, a gente criou então um dos subprojetos, era exatamente para criar uma infraestrutura de single sign-on, e essa infraestrutura a gente consulta via REST. E aí para consultar via REST, uma das coisas que a gente está usando é o Active Resource. Uma outra coisa que a gente está usando mais recentemente é um cidadão chamado Act as a State Machine,
que é para uma das partes lá, que hoje em dia tem a ver com balancetes e tem máquina de estado envolvida. Esse cara daqui tem dado uma ajuda também. Como é que esse projeto evoluiu até hoje? Ele tem mais ou menos, está 5 meses aqui, mas na verdade são 8 meses. Ele tem aí em torno de 8 meses hoje. Nesses 8 meses a gente colocou 5 subaplicações no ar, todas em Rails, naturalmente. Uma primeira que foi chamada de Smart Condomínio, foi a primeira aplicação que a gente fez nos primeiros 2 meses. Em seguida a Protel Plus, foi uma aplicaçãozinha de mais ou menos 1 mês. Depois o próprio site da Protel, que a gente migrou para Rails. Depois a gente fez esse autenticador, que é a solução de Single Sign-On. E finalmente a gente está fazendo agora um sistema que é o core business mesmo deles lá, que é o sistema de controle de condomínio, onde aí envolve uma parafernália de coisas lá do mundo assim bem corporativo, um monte de coisa chata, mas que tem que ser feita, e que aí a gente está tirando do Clipper e jogando lá para esse sistema novo. Todas essas aplicações estão no ar já assim, há um bom tempo, e a que vem sendo desenvolvida agora mais forte, que é o sistema de condomínio, ele está basicamente sofrendo adições de coisas novas, né, à medida que o tempo está passando, e está tudo funcionando. Volta e meia tem uma coisinha ou outra para resolver, mas assim, eu acho que uma coisa interessante desse case é que é uma empresa que não tinha nada a ver com tecnologia, tinha basicamente um problema, e tinha uma equipe lá que não entendia nada desse mundo novo de web e assim por diante, e felizmente decidiu apostar, está funcionando. E uma das coisas que a gente notou é o seguinte: essa equipe da Santa Isabel, se ela tivesse que lidar com um projeto em Java, o problema ia ser grande, porque a curva de aprendizagem é bastante mais acentuada, vamos dizer assim, em comparação com o Rails. E o que aconteceu lá, pela própria razão da gente usar, além do Rails, que é simples, mas usar também programação em par, e ter muita troca entre os pares e tudo mais, acabou que eles em muito poucos dias estavam conseguindo já ganhar uma fluência boa na linguagem para poder trabalhar e fazer as coisas que a gente estava querendo. E hoje em dia eles têm influência completa naquilo dali, assim, eles podem trabalhar nisso de maneira completamente independente do pessoal da Improvit. E a principal razão pela qual isso é um projeto conjunto é que daqui a alguns meses a Improvit vai sair. A gente queria ter certeza que eles vão continuar podendo tocar o projeto independente da gente. A gente não acredita muito nessa coisa de que a gente faz, depois dá uma documentação para o cara e está resolvido o problema, ele vai conseguir dar manutenção a partir daí. Ele vai conseguir dar manutenção se ele tiver participado daquilo ali, sobretudo, que ele vai saber onde estão as coisas. Você não precisa nem pensar em documentação, o cara simplesmente vivenciou a criação daquele projeto ali. E até o momento isso está dando bastante certo, então não tem muito mais aqui a dizer para vocês. Eu tentei correr bastante até para, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse projeto, fiquem à vontade de fazer. Só um instantinho. Só quero perguntar, dentro da adoção de fase, você termina uma implementação, quer dizer, você apresenta ela para o cliente aprende a usar. Em quanto tempo essa implementação está efetivamente em uso, vamos dizer, substituindo a aplicação antiga? Ou seja, quanto é o tempo de homologação da aplicação e uso efetivo? Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, termina uma interação... Você tem uma facilidade, a feature está pronta. Certo. Aí você apresenta para o cliente. Ele apresentou, aprendeu a usar, não tem nada a contestar. Vamos dizer, a partir dali, quanto tempo efetivamente o resto da empresa começa a usar a aplicação? É rápido isso aí? Sim, é rápido. Talvez... Uma semana no máximo. Às vezes envolve questões de atualização de, por exemplo, sincronização de base e tudo mais, mas de um modo geral eu acho que isso não é tanto um problema, digamos assim, técnico. Tecnicamente a gente consegue botar no ar muito rápido. O que às vezes acontece, como até aconteceu recentemente, é de repente alguém da equipe ir lá junto do pessoal operacional para dar um treinamento sobre as novas funcionalidades. Então esse aspecto pode levar o pessoal até a demorar um pouco mais para começar a usar, mas tecnicamente é rápido. Quer dizer, acabou de fazer aquilo dali, daria já em princípio para o cara começar a usar. E normalmente eu acho que tem sido feito assim, quando você libera para usar, na verdade o cara ainda tem o sistema antigo que ele pode fazer no sistema antigo. E aí, tipo, depois que passou pelo treinamento e a coisa está mais ou menos assentada no sistema novo,
Aí desliga aquela funcionalidade do sistema antigo e eles passam a usar só pelo sistema novo. Então fica um tempinho aí de transição. Mas tecnicamente é rápido disponibilizar para o cara começar a usar. Minha pergunta tem a ver com o desenvolvimento ágil, que vai ter uma equipe de TI que trabalha com desenvolvimento ágil, depois tem uma outra etapa que não é nada a ver com TI, que seria a homologação, que muitas vezes não é ágil. Não, lá não tem esse problema. Lá, do ponto de vista de homologação, é rápido. Chega até eles bem rápido. Felizmente não é uma empresa que tivesse, digamos assim, uma tradição, por exemplo, de uma área muito grande de homologação, ou de uma organização já muito baseada em algo com uma estrutura muito formal, em algo como o Ruby, ou e assim por diante. O que eles tinham eram basicamente 3 desenvolvedores lá que trabalhavam com o Clipper e estão lá a vida inteira, né, fazendo tudo que precisa para poder a empresa estar funcionando. Então é aquela coisa, não tinha muita organização, era basicamente chegava pendências e eles iam resolvendo. Então, o que acontece é que agora tem uma organização, quer dizer, semanalmente você está entregando coisas. Obviamente, nem toda semana a gente coloca essas coisas em produção, porque normalmente você junta um conjunto de funcionalidades que tem, que formam um conjunto coeso, que faça sentido, né, colocar em produção. Mas uma vez que chegue nesse ponto, é rápido disponibilizar para eles. Desculpa, não sei se eu entendi direito. Por exemplo, eu também tentei conversar 100% muitas vezes. Eu conseguia, por exemplo, a geração de um gráfico, ou tirar uma imagem, tirar alguma coisa, ou muitas vezes, métodos que eu ia cobrir eram métodos pessoal. Eu não consegui chegar a 100%. Entendi. Do ponto de vista de técnico, você tem trabalhado com mocks? A gente normalmente consegue a maior parte das coisas contornar com mock suficientemente bem para chegar ao ponto de ter esse nível de cobertura, tá? Mas do ponto de vista de ter alguns aspectos que você de repente considera simples demais, que não vale a pena fazer o teste, como a gente já começou com essa cultura, normalmente a gente, mesmo que tenha alguma coisa que pareça ser muito simples, se for muito simples, provavelmente o teste também é muito simples, então não tem muito problema para a gente fazer aquilo ali. Vou fazer só uma última pergunta, porque o tempo já acabou aqui. Só uma pergunta rápida. Você tem na segunda-feira você faz levantamento, na quinta-feira você está fazendo debug e na sexta você está fazendo deploy. Ou seja, você só tem 2 dias de programação, né? Não, eu não estou fazendo debug quase nunca, para falar a verdade. Justamente porque a gente está o tempo todo programando com testes, tá? A gente está programando desde a segunda-feira. A reunião, digamos, acontece na segunda-feira. Minto, antigamente era assim. Acontecia na segunda-feira de manhã a reunião, de tarde a gente estava começando a programar o primeiro cartão. Hoje em dia a reunião acontece de tarde, então na terça-feira de manhã, na prática, a gente já está começando a implementar o primeiro cartão e vai continuar implementando cartões até o último dia. Então, assim, não é um modelo em cascata, né, ao longo daquela semana. É um modelo em que a cada dia de trabalho, às vezes em 1 hora de trabalho, você, olhando para aquele cartão, você está fazendo ao mesmo tempo análise, projeto, teste, volta, faz um pouquinho mais de análise, um pouquinho mais de projeto, volta, e você está o tempo todo indo e vindo, mas você está tentando levar o código a avançar suficientemente para acabar aquele cartão. Tá bom? Gente, eu vou terminar. Então é isso. Obrigado. Até a próxima. Don't worry, be happy.